Atos capítulo 8, versículo de número 4. Os que encontraram, digam amém. Os que estão procurando, diga glória. Então glorifica que melhora. Aleluia. Aleluia. Atos capítulo 8, versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Eu vou ler mais uma vez. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a palavra. Versículo de número 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça, permaneça com sua Bíblia aberta no decorrer da mensagem. Senhor Deus e Pai, nós abrimos o nosso coração neste momento para receber a Tua palavra. Fala conosco nessa noite segundo o Teu propósito e Te louvaremos. Cerca este templo com os Teus anjos, cerca aqueles que estão sendo alcançados pela Tua palavra, e que o Senhor venha falar conforme o Teu querer, e Te louvaremos. Amém. Podeis assentar. Queridos servos e servas do Deus Altíssimo, voltado ao texto que nós acabamos de ler nesta noite, nós lemos duas passagens bíblicas diferenciadas, porém com o mesmo propósito. Voltado ao texto que nós acabamos de ler, eu quero estar falando com os irmãos nesta noite ao seguinte tema: as duas descidas de Filipe. Qual é o tema? As duas descidas de Filipe. Só os homens. Só as mulheres. As duas descidas de Filipe. Vamos mostrar mais uma vez os homens, como é que faz. Só os homens. As duas descidas de Filipe. Uma chance para as mulheres. As duas descidas de Filipe. Toda a igreja bem forte. As duas descidas de Filipe. Ok. Ok. É de notório que a nossa trajetória em vida terrena dá sempre de cara com grandes desafios, obstáculos. Todos os dias nós vamos enfrentar uma batalha diferenciada. E nós temos um consentimento em nosso coração seguinte, de que nós queremos, almejamos subir. Já viu que na televisão, quando a audiência está aumentando, eles costumam frisar: a audiência está só subindo, subindo, subindo. Você vai encher um galão de água, coloca a criança para encher, e a mãe pergunta: como é que está aí, meu filho? Mamãe, a água está subindo.
É de notório que muitos almejam, anseiam em suas vidas sempre subir, ao invés de descer. Até a questão eclesiástica, ministerial, alguém olha e diz: um dia eu quero subir no altar. Não é assim? Embora nós sabemos que o verdadeiro, o profundo altar é as nossas próprias vidas. Mas temos um costume, é um costume de todos aqueles que congregam em igreja, em templo, dizer que isso aqui é o altar. Então almejamos subir no altar. Se alguém dissesse assim para quem está em cima do altar: você prefere descer ou subir? Aí eu diria logo: eu prefiro ficar lá embaixo. Não, seja sincero. Porque quando Deus levanta alguém e coloca em cima, é direção dele, é propósito dele. É ele que escolhe quem quer, na hora que quer, da forma que quer, e ponto final. Gostando A, B, C ou não, se Deus colocou em cima, tem que ficar em cima. É claro que para isso acontecer é preciso mantermos a nossa fidelidade em todos os sentidos, em todos. Só que nós estamos diante de um tema nesta noite que está abordando duas descidas de Filipe. É muito bom subir, mas existem descidas que são necessárias. Nem toda descida é sinal de perca. Nem toda descida significa descartado. Me descartou, me colocou para baixo, sendo que eu estava em cima. Diga assim para o seu irmão: quando o Senhor disser desce, obedece, obedece. Está entendendo? Porque se ele falar desce, e a gente diz: papai, eu não vou descer. Não vá não, meu filho, espera aí que eu lhe pego do meu jeito. E se fazer de desentendido, eu estou se fazendo que não está escutando. Ouça a voz de Deus. Se Deus falou desce, você precisa. Mas quem me subiu foi Deus. Ninguém vai me descer. Mas se é Ele que está falando para você descer, quem é você para dizer que não vai descer? Nós não somos melhores do que Deus. Não somos. A palavra de Deus nos diz que o Senhor amou o mundo de tal que enviou unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. O que aconteceu? Ele veio de cima para baixo. Desceu. Ele desceu. Ele foi gerado no ventre de Maria. O filho unigênito. Ele desceu de cima a baixo para que eu e você tivéssemos o direito à vida eterna. Diga para o seu irmão: Jesus desceu. Diga: o filho desceu. Preste atenção nisso aqui. Aí a Bíblia diz que um dia estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio dos quatro cantos um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos, e todos começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. O que aconteceu naquele dia, bispo? O Espírito Santo desceu. O Espírito Santo desceu. Se o Filho desceu, se o Espírito Santo desceu, por que é que nós não podemos descer? Você vai entender, você vai entender. Nem toda descida é sinal de perca. É importante termos sensibilidade para ouvir a voz
de Deus. Mas não basta ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus, se não obedecer. Tem que obedecer à voz de Deus. Para que nós entendamos Atos capítulo 8, do versículo 4 em diante, e do versículo de número 26 em diante, temos que voltar um pouquinho no tempo, aos textos bíblicos das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus nos diz no capítulo de número 6, a respeito da instituição dos diáconos. Diáconos foram escolhidos, homens foram escolhidos, para exercer a sua chamada, a sua função como diáconos em prol do reino de Deus. Porque os apóstolos diziam, a nossa função, nosso dever, já é de pregar a palavra, já é de evangelizar nas ruas, já temos as nossas obrigações, os nossos deveres, as nossas tarefas, porém, precisamos de diáconos para servir. Qual é a função de um diácono? Servir água, portaria, recepção. Você está entendendo? Diácono é servo. Diácono é servo. E servo tem que estar sempre disponível para servir. Sempre disponível para servir. Porque não adianta, eu sou diácono, mas hoje eu quero servir. Amanhã eu não quero servir. Amanhã eu sirvo, mas hoje eu não sirvo. Esta semana eu sirvo, semana que vem não sirvo. Não, tem que estar sempre disposto a servir. Sempre. Assumir a responsabilidade, assumir o seu chamado, na qual o Senhor para si designou. E a Bíblia diz que dentre estes homens se destaca um, por nome Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, usado por Deus, ousado na presença de Deus. A Bíblia diz que Estevão começa a pregar o Evangelho e sinais de prodígios começam a acontecer, curas, milagres, expelindo os demônios, repreendendo as opressões. Deus começou a fazer coisas grandes através da vida de Estevão, a ponto daquilo despertar em homens sanguinários e perversos o desejo de ceifar a vida de Estevão. Você vai compreender isso. Lembre-se, porque todas as vezes que Deus levanta um homem e uma mulher de Deus para ser bênção, para ser referencial, para ser fonte de vida, para ser chamado para fazer cumprir o ídolo de Cristo Jesus, todas as vezes que Deus levantar alguém e começar a usar este alguém, o inimigo vai fazer de tudo para ceifar, para derrubar, para destruir, para aniquilar, para parar aquilo que Deus levantou, para tentar deter, impedir o propósito de Deus ser concretizado. Assim aconteceu na vida de Estevão. Eles começaram a perseguir Estevão, mas não encontrando ocasião que pudesse acusar a Estevão, a Bíblia diz que eles chamaram para si testemunhas falsas, pagaram para estas testemunhas falsas e também pagaram pela condenação de Estevão, mentindo contra Estevão, dizendo que Estevão havia blasfemado contra Moisés e contra os ensinamentos de Moisés. Mentira, era engano puro, somente para ceifar a vida de Estevão. E a Bíblia diz que aqueles homens pegaram Estevão e conduziram Estevão diante do Sinédrio. Estevão foi condenado diante deles, e a condenação de Estevão foi morte por apedrejamento. A Bíblia diz que Estevão trouxe uma palavra
palavra sobre aqueles homens, diante do que estava acontecendo. Não dá para entender as coisas de Deus, porque confunde a lógica humana. O depoimento de Estevão foi falando a respeito desde Abraão, falando sobre Isaac, falando sobre Jacó, falando sobre Moisés, falou a respeito da desobediência do povo. E quando Estevão termina o seu discurso, a Bíblia diz no versículo 54 do capítulo de número 7, e ouvindo eles isto, enfureciam-se o seu coração, rangiam os dentes, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, tampavam os ouvidos e, arremetendo unanimemente contra ele, o expulsaram da cidade e o apedrejavam, e as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que invocando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando Estevão começa a ser apedrejado, a Bíblia diz que ele faz isso aqui, ó. Ele dobra os seus, e as pedras vieram unânimes. Nenhum dos que estavam ali ficaram sem tacar uma pedra em Estevão. O ato de Estevão colocar-se de joelho era Estevão dizendo para o Senhor: Senhor, estão apedrejando a minha vida, mas diante de ti, não diante deles, agora eu vou descer. Já viu que tem gente que diz assim: estou numa prova, estou numa luta, estou no deserto, e alguém chega para você e diz: então, meu irmão, minha irmã, desce em hora. Coloca os joelhos no chão, ato de reverência a Deus, humilhação diante de Deus. Estevão foi apedrejado enquanto se colocava de joelhos. Quando Estevão foi morto, aqueles homens olharam e disseram: agora acabou. Não tem mais homem cheio de poder, não tem mais homem cheio de prodígios, não vai mais acontecer milagre, não vou mais falar a respeito de Jesus aqui na terra. Acabou, ponto final. E a Bíblia diz que naquele dia, todos os que sobraram, os apóstolos, os diáconos, os evangelistas, os mensageiros de Deus, aqueles que levavam a palavra, a partir daquele momento eles começaram a ficar dispersos. Se espalharam. Cada um tomou uma direção diferente. Porque até então o evangelho só estava sendo pregado em Jerusalém, só em Jerusalém. Mas quando mataram Estevão, aí um olhou para o outro e disse assim: você faz o seguinte, não dá para ficar aqui em Jerusalém mais. Então você vai para onde? Eu vou para a Judéia. O outro, você vai para onde? Eu vou para Samaria. Você vai para onde? Eu vou para tal lugar. O que nós entendemos com isso? Lembra lá em Atos 2? Esperai, aguardai, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como também na Judéia, até os confins da terra. Em outras palavras, as palavras ditas eram o seguinte: vai chegar um momento
que o evangelho não vai ser pregado somente em Jerusalém. Vai para Samaria, vai para a Judeia e vai até os confins da terra. Em todos os lugares o evangelho vai ser pregado. Mas alguém teve que ser o sacrifício vivo para isso acontecer. Alguém se doou, se entregou para Deus de forma completa, com o coração aberto e voltado para a presença de Deus. E eles ficaram dispersos. Aí a Bíblia diz assim no versículo 4, do capítulo de número 8. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte. Iam por toda... Irmão, fica com a tua atenção voltada para a mensagem. Por toda parte. Anunciando a... Irmão, se eles pensaram, Estevão morreu, ninguém prega mais, agora eles se espalharam por toda parte, pregando o evangelho. Aí o versículo de número 5, diz assim a palavra, e descendo, e o quê? E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, o que Filipe fez? Desceu. Em vez de Filipe subir, Filipe desceu. Foi a primeira descida de Filipe. A primeira descida. Para onde Filipe desceu? Para Samaria. Só que quando Filipe chega em Samaria, a Bíblia fala que lá tinha um tal de Simão, conhecido como mágico, que enganava toda a cidade de Samaria. Toda a cidade de Samaria era enganada por Simão. Toda a cidade. Toda a cidade era enganada por Simão. Através das mágicas. Das mágicas mentirosas. Das mágicas enganosas. O texto bíblico não expressa claramente como eram estas mágicas, mas eu fico imaginando. Imagina Simão pegando uma cobra e colocando a cobra no meio de um lençol, e voltando, e quando ele mexia na toalha, cadê a cobra? Sumiu. E o povo, este Simão é demais, Simão é demais. Imagina Simão pegando um ovo, mostrando na mão, aqui está o ovo, está vendo o ovo, está vendo o ovo, dingo, 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 Simão, sumiu o ovo. E o povo, esse Simão é demais. A Bíblia diz que toda a cidade de Samaria estava voltada para Simão. Admiravam e seguiam Simão, a ponto de dizer que Simão era o próprio poder de Deus. Mas é porque não conhecia alguém que estava em direção a Samaria, que agora estava descendo. Desceu e chegou. E quando Simão chega, já na entrada de Samaria, eu imagino Simão se encontrando com alguém, e alguém olhando para ele e dizendo, meu senhor, já faz muito tempo que eu estou sentado nesse chão aqui, eu não ando, sou coxo, sou paralítico, não consigo andar, não posso andar, você conhece alguém que pode me ajudar com alguma esmola, com alguma contribuição? Eu imagino Filipe olhando para ele dizendo, levanta em nome de Jesus, e o paralítico se colocando de pé. Eu imagino Simão indo mais adiante e pregando o evangelho, falando a respeito de Jesus, e de repente alguém gritando no meio da multidão, de poucos que estavam voltados para Filipe, e dizendo, eu estou escutando, eu estou ouvindo, eu era surdo, eu não escutava. Eu imagino alguém olhando e dizendo, e gritando e dizendo, ei Filipe, ei mensageiro de Jesus, eu não me enxergava, mas eu estou enxergando agora, depois que você começou a pregar a respeito de Jesus. Eu imagino pessoas se debatendo, rangendo os dentes, espumando,
manifesta por demônios terríveis, e Simão apontando o dedo de longe, sem nem tocar, e dizendo: eu te repreendo, sai deste corpo agora, em nome de Jesus. E o demônio saindo do corpo daquela pessoa. E aquela multidão que estava lá na mágica de Simão, agora desperta a sua atenção para o que Filipe estava pregando. E o que é que Filipe estava pregando? O evangelho simples. O evangelho simples. Filipe não estava falando a respeito de homens teólogos, estudiosos, formados em diplomas acadêmicos, PhD, não. Filipe não estava falando a respeito de cursos, especiarias e qualificações tradicionais para todos. Filipe estava falando na simplicidade a respeito de Jesus. Jesus. Pregar o evangelho é falar a respeito de Jesus. De Jesus. E todas as vezes que a gente fala a respeito de Jesus, o inimigo não fica satisfeito. Todas as vezes que a gente fala a respeito de Jesus, o inimigo fica incomodado. Todas as vezes que a gente fala a respeito de Jesus, o inimigo não suporta ouvir falar a respeito de Jesus. Não suporta. Ele não existe o poder que há no nome de Jesus. Eis aí a razão porque tantos milagres começaram a acontecer quando Filipe chegou em Samaria. Por quê, bispo? Porque a partir daquele momento chegou um verdadeiro homem de Deus. De Deus. De Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Irmãos, volte a atenção para cá agora. Eu quero pedir em nome de Jesus, para ninguém se movimentar mais. Em nome de Jesus. Nós estamos em uma batalha espiritual, que eu estou tentando que você entenda. Nós estamos em uma batalha espiritual agora. O inimigo não está satisfeito com esta campanha. O inimigo não está satisfeito com este culto. O inimigo não está satisfeito com esta palavra. Mas queira o inimigo ou não, Deus vai cumprir com aquilo que Ele nos prometeu nesta noite. A Bíblia diz que a multidão que se voltava para Simão, agora começa a se voltar para Filipe. E começam a se aproximar e dizendo: eu quero aceitar a Jesus como único suficiente Salvador. Outro vem: eu quero entregar a minha vida a Cristo. E a Bíblia diz que ao mesmo tempo que Filipe pregava o evangelho, ele batizava aquelas pessoas. Foi crescendo o reino de Deus. Até que chegou um determinado ponto em que o próprio Simão, o mágico, se aproxima de Filipe e observa os milagres acontecendo, e o próprio Simão diz para Filipe: eu também quero entregar a minha vida a este tal de Jesus de Nazaré. Se você lê a escrita do texto, a Bíblia diz que o próprio Filipe batizou Simão. Converteu-se ao evangelho, entregou a sua vida a Cristo. E a Bíblia diz que havia alegria naquela cidade, porque o Espírito do Senhor estava com Filipe. Filipe desceu para Samaria e ganhou toda a cidade para o reino de Deus. Nem toda descida é sinal de perca. Filipe desceu para ganhar almas para o reino de Deus. Acabou, bispo? Sim, aqui eu encerro. Foi rápido demais, não foi, Israel? Foi rápido. Aqui eu encerro. Fim da introdução. Agora vamos começar a pregar. Preste atenção. Filipe termina, ganhou toda a cidade, ganhou Simão para o reino de Deus. A coisa foi tão profunda que a Bíblia diz lá na frente
que Simão ficou tão espantado, porque a partir daquele dia ele começou a acompanhar Filipe, que um dia ele chegou e disse assim: como é que eu faço para comprar esse poder? Eu quero saber como é que funciona essa mágica que eu pago. Não tem preço. Ser usado por Deus é se doar para Ele, é se entregar de corpo, alma e espírito. Aí Felipe termina, ganhou toda a Samaria para Jesus. Eu imagino Felipe indo para casa e dizendo: agora eu vou descansar, porque a missão já foi cumprida. Agora eu vou dar um tempo, já ganhei muita gente para Jesus, agora eu vou descansar. Diga assim para o seu irmão: crente não dá tempo. Diga, porque o diabo não perde tempo. Você está entendendo, irmão? Aqui nesta vida terrena não tem descanso. Não tem. Não tem descanso nesta vida terrena. Quantas das vezes eu já saí daqui, viagem de férias para o Nordeste, com a família, dizendo: agora é só lazer, é só descansar. Aí alguém, sabendo que tem um pastor de Brasília aí, aí vai lá na minha mãe, ou ele pode pregar lá na minha igreja, ele pode pregar lá, fala com ele para fazer um culto aqui na área da sua casa, aqui para a gente ouvir a palavra de Jesus. Crente não descansa, não podemos parar no tempo. Aí Felipe está bem sossegado, eu imagino Felipe sentado na poltrona de sua casa descansando. E a Bíblia diz lá no versículo 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, o que o anjo falou? O que o anjo falou? Levanta, olha aqui para mim, está sentado, né, Filipe? Ei, Filipe, está sentadinho descansando, né? A tarefa foi árdua em Samaria, né, Filipe? Mas eu tenho a mensagem do Pai para você. Levanta, Filipe. Levanta, Filipe. E vai para a banda do sul, ao caminho que desce. Ao caminho que o que, irmãos? Desce. Eu imagino Filipe pensando consigo mesmo: eu acabei de descer para Samaria, agora está mandando eu descer para a banda do sul. E ele conclui dizendo: a caminho de Gaza, e ainda que está deserto. Quantos se candidatam aqui a descer para o deserto? Quem quer descer para o deserto? Hã? Uau! Hã? Quantos se candidatam a descer para Nova Jerusalém? A gente quer, né? Descer para a bênção, descer em direção ao milagre. Mas o texto bíblico está dizendo: para a banda do sul, a caminho de Jerusalém, para Gaza, que está deserto. Tem momentos que o Senhor fala, olha, tem momentos que o Senhor fala assim conosco: filhão, uma viagem para você, ó, para onde? Você descer, para onde, papai? Para o deserto. Para o deserto. Tem que ir. Senhor, o que eu vou fazer lá, Senhor? É para pregar o Evangelho. Mas, Senhor, pregar o Evangelho no deserto, quem vai estar no deserto? Ninguém vai estar no deserto. Deserto já diz tudo, deserto é deserto. Tem pregador que ele vai pregar, se tiver só 2 crentes na igreja, ele não quer pregar. Ele fica pregando mais desanimado do que os 2 crentes, porque não está cheio. Você está entendendo? Imagine pregar no deserto. Como assim? Eu vou para o deserto? Eu vou pregar para quem lá? Querido, quando Deus leva alguém para o deserto, é porque Ele tem um propósito. Outra coisa, deserto não é para a tua fraqueza, não é para a tua derrota, não é para o teu fracasso, não é para o teu fim. Deserto é provisão de Deus. No deserto que aconteceu os maiores milagres da Bíblia. Foi no deserto que Deus multiplicou pães e peixes. Foi no deserto que Deus mandou o maná. Foi no deserto que Deus mandou corvo alimentar profeta. É neste deserto que Deus vai honrar a sua vida. Confia no Senhor. Aí a Bíblia diz no versículo 27: e levantou-se. Os irmãos estão com a Bíblia aberta ainda?
E levantou-se e foi. Pergunto para o seu irmão, você iria? Irmão, porque tem crente que é assim, diz, eu não vou, só amarrado. Só amarrado para eu ir. Ah, é? Olha que Jeová, além de amarrar, ele pode levar dentro do caixão, mas vai. Vai. De um jeito ou de outro, mas vai. Nem que seja no ventre do peixe, mas vai. Vai. Nem que seja para passear na fornalha de fogo ardente, mas vai. Quando Deus determina, tem que ir. Ele não deixou para outro dia, ele não deixou para a semana que vem, na mesma hora, no mesmo instante, se levantou e foi. E eis que um homem etíope, o eunuco mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente dos tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, mas não era Deus. Estava indo para adoração, mas não era adoração a Deus. Regressava assentado no seu carro e lia o profeta Isaías. Que carro era esse? Carruagem, carroça. Sentado na carruagem, ele estava com o livro do profeta Isaías. E no versículo de número 29, a Bíblia diz: e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-se a esse carro. Em outras palavras, Filipe, se aproxima da carruagem, vai para pertinho dela. Irmão, num deserto, um camarada na carruagem, sentado, sozinho, carregando consigo tesouros, aparece alguém do nada e começa a se aproximar da carruagem. Na ótica humana, o que pensaria? Ladrão. É ladrão. Carreira para quem se segue. Porque no versículo 30, a Bíblia diz: e correndo. Porque o Espírito falou: se achega ao carro, se achegue. Mas o carro não, Filipe não estava aqui, o carro aqui não, irmão. O carro estava lá na frente. Filipe ouviu a voz do Espírito para se achegar ao carro. Ok, correu. Foi correndo e se aproximou da carruagem aonde o eunuco estava. E ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendeu o que lês? O camarada correu, se igualou a carruagem e pergunta: ei, por não? Está entendendo o que você está lendo aí? Está entendendo? Ele diz: como é que eu vou entender se não há quem me explique? Você está entendendo? Ok, eu posso explicar. Então se achega, suba aqui na carruagem comigo. Aí ele sobe, se assenta na carruagem e começa a explicar a respeito do que ali estava escrito. E o que estava escrito, bispo? Mais ou menos assim: na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, me explique de quem está falando estas palavras. A respeito de quem está escrito este negócio? É sobre ti, profeta. Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a respeito de Jesus. Jesus. O Senhor tem pressa nesses últimos dias que nós possamos abrir a nossa boca e falar a respeito de Jesus.
Porque tem muito crente que fala muito, mas fala a respeito de futebol, que é uma beleza. Fala a respeito da novela. Fala a respeito da vizinhança. Fala a respeito da vida dos outros, menos a respeito de Jesus. Deus marcou esta noite para dizer: quer destravar de Deus? Quer que aquilo que está travado seja destravado? Então abre a tua boca, desce e fala a respeito de Jesus. De Jesus. De Jesus. De Jesus. É por causa de Jesus que nós estamos aqui nesta noite. Esta campanha é por causa de Jesus. Esta igreja é por causa de Jesus. Esses utensílios é por causa de Jesus. Nós estamos aqui é por causa de Jesus. Quem veio adorar a Ele nesta noite, levante a tua mão para o céu e glorifique o nome do Deus da Bíblia nesta noite. Falou a respeito de Jesus. Filipe não falou outra coisa a não ser a respeito de Jesus. Coisa boa é falar a respeito de Jesus. Coisa maravilhosa é falar a respeito de Jesus. E quando ele termina de falar a respeito de Jesus, eles indo caminhando, chegando ao pé de água, disse o eunuco: eis aqui água. Aqui tem água. Tu falou a respeito de Jesus e diz a respeito daquele que crê, que confia no Senhor. Aqui tem água. O que me impede de eu ser batizado nas águas? Aí disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração. Crer de todo coração. E respondendo ele disse: creio. Irmão, olha a resposta do eunuco. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí alguém deu uma ordem. Mandou parar. Mandou parar o quê? A carruagem. Para a carruagem agora. Imagina Filipe olhando para o eunuco e dizendo: parou a carruagem? Parei. Agora... Está ligado na mensagem? Agora, desce. Descer? Sim, as águas estão ali. Desceu da carruagem. Se aproximou das águas. Eu imagino Filipe olhando e dizendo: eunuco, agora você desce para as águas. O eunuco desceu. Filipe desceu para Samaria. De Samaria, Filipe desceu para o deserto. Dali do deserto, o eunuco, juntamente com Filipe olha para o eunuco e diz: eunuco, agora você desce da carruagem. Desceu da carruagem, agora você desce para dentro das águas. Agora eu lhe batizo. A Bíblia diz que lá está o eunuco. Eu imagino, vem cá, Israel. O eunuco. Aqui está Filipe. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Desceu o eunuco dentro da água. Desceu. Quando o eunuco volta, subiu. Procura Filipe. Cadê Filipe? Cadê? Ok, obrigado. Filipe sumiu. O eunuco desce. Quando o eunuco volta, abriu os olhos. Cadê Filipe? Onde é que está Filipe? Não entendi. Me batizou e sumiu. Ok. Vida que se segue. Já viu que tem gente que é assim? Você passa a noite todinha falando de Jesus para ele. Você fala de Jesus para ele até cansar.
quando pensa que não, ele some de você. Você prega para ele, espera que ele vai congregar na igreja que você congrega. Você pregou para ele, você evangelizou ele. Mas de repente ele some de você. Aí tempos depois você encontra com ele, em outra igreja, em outro ministério. Aí lá está ele e diz: a paz do Senhor, meu irmão. Você lembra de mim? Você lembra aquele dia que você sentou e falou para mim a respeito de Jesus? De Jesus? É assim que Deus faz. Eu era criança ainda, eu tinha cerca de 8 anos de idade. Meu pai saía por estas ruas de noite, de madrugada, caçando bandido, para pregar o evangelho para eles. E na época, ali na Vila União, meu pai se deparou, eram umas 2 horas da madrugada, com aquela viatura antiga da polícia. É veranês que se fala, é? Veranês? Aquele camburãozão atrás. Os policiais tinham acabado de colocar 2 bandidos dentro. E meu pai chegou, conhecia um policial, falou: o que é isso aí? Ele disse: não, estava roubando, a gente vai levar para cadeia. Meu pai disse: dá esses 2 bandidos para mim. Disse: para quê? Não, para pregar o evangelho para eles. Então tá bom, desce os 2, senta aqui. Aí os 2 sentou. Meu pai falou somente de Jesus. Na simplicidade, falou sobre Jesus para os 2. Quando terminou de falar de Jesus, perguntou: vocês querem entregar a vida a Jesus? Somente um levantou a mão e disse: eu quero. Eu entrego a minha vida a Jesus. Meu pai orou por ele. Quando terminou a oração, o policial falou: agora pode ir para casa. Ele abraçou meu pai e o outro vai indo também. O policial falou: não, só o que aceitou Jesus. O outro volta para o camburão. Está entendendo? Desse jeito. Levou. Passou-se mais ou menos 6 anos a 7 anos depois. Meu pai estava pregando lá na sede da ADEG no Gama. No meio da pregação, um camarada pulando lá atrás, cheio do Espírito Santo, e levantava a mão, e levantava a mão. Meu pai disse: traz aquele homem aqui. Ele acenava com a mão o tempo todo. E quando ele chegou na frente, ele disse: pastor, o senhor lembra de mim? Meu pai disse: não. Há anos atrás, pastor, eu estava dentro de uma viatura da polícia, lá na Vila União do Pedregal. O Senhor pediu para falar de Jesus para mim. Lembra, pastor? Eu entreguei a minha vida a Cristo. Hoje eu sou missionário da casa do Senhor, porque um dia alguém falou de Jesus para mim. Às vezes você senta na parada de ônibus e fica calado. Você vai visitar alguém e fica calado. Deus marcou esta noite para te dizer: tem gente da tua família, tem vizinho teu, tem amigo teu, colega sua, que está com a vida travada, a comunhão travada, a fidelidade com Deus travada, a vida ministerial travada. E Deus marcou esta noite para te dizer: Deus quer te usar para destravar a vida dessas pessoas. E qual é a chave para destravar, bispo? A chave é só falar a respeito de Jesus. É só falar a respeito de Jesus. É só falar a respeito de Jesus. Quando fala a respeito de Jesus, não tem enfermidade que suporta. Quando fala a respeito de Jesus, não tem demônio que suporta. Quando fala a respeito de Jesus, não tem mal que resiste. Porque há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, e há poder no nome de Jesus nessa noite. Eu não vou me aprofundar na sequência, porque para não sair do decorrer do texto bíblico, mas a Bíblia diz que Filipe, quando batiza o eunuco, e o eunuco levanta das águas, a Bíblia diz que Deus levou, tirou Filipe dali, do deserto, e o transportou para Azoto.
Quando Filipe abriu os olhos, aonde Filipe estava? Em Azoto. Segundo historiadores, 5.800 quilômetros de distância. Que viagem foi essa? Que viagem foi essa? Este é o Deus da Bíblia a quem nós servimos. Mas a lição de tudo é o que, bispo? Conclusão. Através das duas descidas de Filipe, Samaria foi alcançada para o reino de Deus. O eunuco teve um encontro com Jesus. E tudo aquilo que estava travado em Samaria e na vida do eunuco foi destravado. Foi Irmão, olha o que eu vou lhe dizer aqui agora. Às vezes você está pensando, é tanta coisa que está travado na minha vida. É tanta coisa que não vai para frente, que não dá certo. Como eu devo fazer para que Deus travado de Deus aconteça na minha vida? É simples. É simples. É só falar a respeito de Jesus e servir a Jesus em espírito e em... Se coloque de pé em nome de Jesus. Relaman contorremenefas. Dekel araman purimineflasho remanai. Levanta as tuas duas mãos para o céu. Eu vou repetir algumas palavras. Eu vou falar umas palavras e você vai repetir. Enquanto você estiver falando estas palavras, tudo que estiver travado vai destravar pelo poder que é no nome de Jesus. Não se assuste com o que vai acontecer em sua volta, até mesmo em sua vida. Se você for tomada pelo poder do Espírito Santo, se o Espírito de Deus te renovar de uma forma incomparável, se você ouvir línguas estranhas repartidas como de fogo, não se assuste. Prepare o seu coração, porque hoje é noite de milagres. Milagres. Repita assim comigo: Jesus, há poder no teu nome. Jesus, eu creio no teu nome. Jesus, que a tua presença do teu Espírito venha destravar tudo o que está travado na minha vida, através do poder que há no nome de Jesus. De Jesus. Então vem com teu poder agora. Começa a receber a presença dele aí agora, vai. Já está cortando os laços, já está quebrando os tabus do império das trevas para te dar vitória. Recebe o teu milagre agora. Há poder no nome de Jesus para libertar os cativos e oprimidos. Há poder no nome de Jesus para curar os enfermos.
há poder no nome de Jesus para desfazer as obras do diabo, há poder no nome de Jesus para curar os enfermos, há poder no nome de Jesus para abrir portas. Começa a receber o que vem de Deus para a sua vida. O poder que vem do alto vai descendo sobre a tua cabeça, vai queimando, 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 vai queimando. Recebe a presença dele nessa noite. Seja cheio de poder. Alabau espinho vergalai, alabantoma calabanto remenicor alabai. Fale mistério com teu Deus. Calabanto minerga fai. Alai chuia soma canto remana calamasu. Deploia lá porta praia, amigo, alabai. Está acontecendo batalha travada agora. Tem batalha travada agora. Mas o Deus da Bíblia está desfazendo pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Aonde tem um crente batizado, começa a receber o poder de Deus agora. Agora, 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 agora. Esta mandinga não vai impedir o teu crescimento. Não vai parar teus filhos. Não vai parar teu chamado. Recebe a presença de Deus. Seja cheio agora. Recebe a presença dele agora. Ele está destravando no teu casamento. Ele está destravando na tua comunhão. Ele está destravando na tua vida. Ele está destravando na vida dos teus filhos. Ele está destravando na tua parentela. Ele está tendo com providência agora. Quem está no templo começa a receber. Quem está em casa sendo alcançado pela palavra, recebe esta presença agora. Recebe este renovo agora. Recebe a unção agora. Agora, 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 agora. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheio da glória, da glória, da glória, da glória desse Deus. Toda fraqueza espiritual cai por terra agora. Todo desânimo espiritual cai por terra agora. Calabaia, chamandaraba, calamantorreme, neflas. Todo peso, toda carga negativa, toda opressão cai por terra agora. No nome de Jesus. 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 Não há mal que resista o poder que é no nome de Jesus. Recebe o teu milagre agora, em nome de Jesus. Isso, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, está debaixo dos teus pés, ou você pisa, passa por cima, ou mal pode te afligir. Pisa, 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 cai por terra sobre das trevas agora. Deus te dá autoridade para vencer.
tem presença de Deus na casa, tem presença de Deus na casa, tem presença de Deus na casa. Vai ficar olhando ou vai adorar? Vai ficar olhando ou vai adorar? Recebe a tua vitória nesta noite em nome de Jesus. Toma posse da vitória. Toma posse da vitória. Repita assim comigo: eu creio no meu milagre, na minha vitória. Diga: eu creio no meu milagre, na minha vitória. Está se segurando, mas ele vai até você. Está se segurando, mas ele vai até você. Vai queimando a enfermidade, vai tirando a fraqueza. Recebe o poder de Deus. Recebe o poder de Deus. Recebe o poder de Deus. Agora. Recebe a presença dele aí. Seja cheio agora. Está entendendo por que tanta luta? Está entendendo por que tanta aflição? Está entendendo por que tanta batalha? Labá, flash. Sondalaviaste. Deplômia cauarás, que a placa sai. Não cala as tuas voz, não cala os teus lábios. Tem colocado as palavras, tem te mostrado nas visões. É tempo de falar de Jesus. É tempo de falar de Jesus. Eu salvo tua casa, tua família, entro no meio dos teus. Prepara para viver propósito. Prepara para o cumprimento de promessa. Recebe o que eu te dou nesta noite. Eu queimo a enfermidade, eu queimo o mal. Abato todo o mal agora e coloco sobre a tua cabeça a virtude que vem de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Recebe a segura. Olá, forca, lá vai, sou. Depois que aponta, calabato, me canta, lá vai. Olá, biamboro, bacana, lá vai. Recebe alegria, recebe o amparo. Eu preencho o vazio da alma. Eu sustento teus pés na rocha. O vento soprou. Foram anos difíceis, mas eu te digo que prepare. Tem dupla honra chegando para tua casa, no meio dos teus. Tem semente sendo plantada. Vai nascer, vai crescer, vai dar frutos. Prepara, porque sou Deus de resposta. Assim diz o Deus da tua alma. Adore ao Deus da Bíblia nesta noite. Olha aqui para mim, igreja, eu já vou terminar. Beherga sonte clamanturia fa. Entendo o que está acontecendo aqui. Reborgas. Mal anda raia séria. O Senhor está destravando. O Senhor está destravando. Só quem é espiritual está entendendo. O Senhor está destravando. O inimigo diz: não vai destravar, não vai quebrar, não vai desprender. Mas o nome de Jesus tem todo o poder para destravar o que está...
Alá proforga mi trocomandura macandarabastéria. Meu Deus. Calamancho remenefas. Eu assondia. Meu Deus, meu Deus. Aonde é que estava o Ravacamacho? Clofossumor Genteplai. Yocomanária sai, meu Deus. Amaganto Clofor Casteremito e Alai. Está acontecendo milagres aqui, irmão. Além de destravar, Deus está cortando laços, desfazendo os embaraços, só para dar vitória a quem crê, só para dar vitória a quem crê. Se você acredita, adore a Ele nesta. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O poder é dele, a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a palavra vem dele. Tudo é para Ele nesta noite. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, aonde é que está você que queira fazer uma aliança com Jesus nessa noite? Que queira entregar a sua vida a Cristo, que queira fazer parte desta família abençoada que vai morar no céu, sai do teu lugar e vem na frente. Tem alguém nessa noite que queira fazer uma aliança com Jesus? Tem alguém que queira recomeçar na presença do Mestre nesta noite? Estão todos firmados? Pode vir, filho, então vem. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica lá, tem mais alguém nessa noite? O Senhor te chama, Ele te ama, Ele quer te salvar. Vem para Jesus, vem para Jesus. Vem para Jesus nessa noite. Tem mais alguém? Aleluia. Estenda as vossas mãos para cá. Senhor Deus e Pai, aqui está o teu filho, fazendo aliança com o Senhor, confessando que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador de sua vida. Perdoa os pecados, sara as feridas. Escreve o nome dele no livro da vida, Pai. Que ele firme os pés na rocha que é Cristo. Eu profetizo um novo tempo na vida do teu filho. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Olha para mim, filho. É muito importante, repita assim comigo. Eu confesso que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, sara as minhas feridas e escreve o meu nome no livro da vida e eu te servirei. Glória a Jesus. Pode dar um abraço nele. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a este lugar de gente feliz. Guarde esta palavra no teu coração. Uma vez guardando-a, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.